A cultura pop adora pegar casos famosos e transportar para as telonas e também para as telinhas. Um desses grandes exemplos é o caso Watergate, que foi um escândalo gigante que envolveu até o presidente dos Estados Unidos da América. Hoje estreio esse quadro aqui, no qual pegarei um caso e contarei sobre ele e também como ele é mostrado sobre a ótica da cultura pop, através de filmes, séries e afins. Não esqueçam de deixar o like, pois deu bastante trabalho fazer este roteiro, que está bem mirabolante, sem contar que assim eu vejo que vocês gostam desse tipo de conteúdo e consigo trazer muito mais. Eu sou o Kaique, sejam todos muito bem-vindos ao Conservatório Pop. Howard, the president asked for a real son of a bitch to handle this Pentagon leak. What do you need? O caso em si já é bem interessante, mas para falar sobre ele precisamos voltar um pouco no tempo e entender o contexto e quem era o presidente da época. Richard Nixon foi empossado no dia 20 de janeiro de 1969. No seu primeiro discurso, disse ser um líder pacificador e queria encerrar a guerra no Vietnã. Alguns meses depois, ele tentou negociar com o Vietnã do Norte em Paris. E foi em julho do mesmo ano em que ele foi empossado que ele foi visitar o Vietnã do Sul, que era aliado dos Estados Unidos, e prometeu a retirada progressiva de suas tropas. Essas visitas foram marcadas por fortes protestos, entre eles a imprensa, que começou a vazar documentos secretos do Pentágono, que falavam sobre as mentiras dessa guerra em governos anteriores. Fiquem com essa informação na cabeça porque vai ser importante aqui para esse vídeo. Ele não se importou a princípio, mas foi aconselhado a tentar vetar essas publicações. Porém, a Suprema Corte deu parecer favorável aos jornalistas, que continuaram a fazer as publicações. Ainda na década de 70, tivemos uma luta muito importante do movimento dos direitos civis dos afro-americanos, que por mais que conseguiram algumas conquistas, ainda assim não era o bastante. Os Estados Unidos continuava sendo um país extremamente segregacionista. E a guerra do Vietnã também era extremamente impopular nas camadas sociais mais pobres do país. Conforme a guerra continuava, a popularidade ia diminuindo cada vez mais. Em 1971, a porcentagem de desaprovação para com a guerra chegou a incríveis 61% de toda a população. Além disso, o país teve 90 mil jovens que desertaram naquele mesmo ano. E mesmo no exército circulavam jornais alternativos que eram contra essa guerra idiota que acontecia no Sudeste Asiático. Não bastando isso, crescia nos Estados Unidos cada vez mais os movimentos sociais, que mobilizavam diversas pautas muito importantes. Exemplos desses movimentos eram o movimento dos hippies, o movimento feminista, o movimento dos trabalhadores e o movimento de deixar o like aqui nesse vídeo. Se vocês não deixaram ainda, tá dando mole. Deixa o like aí e aproveita para se inscrever. Bem, continuando, mesmo após isso, em 71, ele finalmente começa a retirar suas tropas do Vietnã. Em 73 também, o Acordo de Paris é assinado com um cessar-fogo, que permite com que Nixon retire toda a sua tropa do país. Durante todo o seu mandato, ele tentou se aproximar da China, liderada por Mao Tse-tung, que estava com relações desgastadas para com a União Soviética. Então, o presidente dos Estados Unidos viu nisso uma oportunidade para dar um golpe no seu rival, porque naquela época estava acontecendo a Guerra Fria e tudo mais, né? Em 72, ele viajou até a China e até reconheceu Taiwan como sendo parte do país. E em toda essa viagem ele fez questão que a empresa acompanhasse ele e tirasse fotos ali dele, do Mao Tse Tung ali, das negociações e tudo mais. Só que de um lado ele tentava manter boas relações com a China, mas por outro lado foi em seu governo que a relação com Cuba se tornou bem instável. Constantemente ele mandava fazer operações secretas contra o Fidel Castro, porém mantinha o pacto de não agressão iniciado em 62 entre os dois países, Estados Unidos e Cuba,
por conta da crise dos mísseis. O cara tava em choque, ele não queria que a União Soviética jogasse um míssil na cabeça dele, né? Na América do Sul, Nixon foi responsável por desestabilizar o governo de Salvador Allende, presidente do Chile, pois ele defendia aplicações marxistas em seu governo, o que desagradou bastante a Casa Branca. Então, no dia 11 de setembro de 1973, Allende é deposto e morto, iniciando assim a ditadura de Pinochet no Chile. Além de tudo isso, o presidente dos Estados Unidos incentivou a venda de armas no Oriente Médio e tentou costurar um acordo entre Israel e países árabes, mas resultou em uma guerra em que os Estados Unidos ajudou Israel a vencer. Ou seja, o cara tentou costurar um acordo, não deu certo, começou uma guerra e aí ele ajudou um dos lados a vencer, né? Estados Unidos, né? Também foi o Nixon quem conversou com os tripulantes da nave do Apollo 11, que foram os primeiros humanos a pisarem na Lua em 72. E ele aprovou até um programa espacial cooperativo entre os Estados Unidos e a União Soviética. O que é bem estranho, né? Tipo, ver os Estados Unidos cooperando com a União Soviética, ainda mais o Nixon, que é um anticomunista ferrenho, é estranho, no mínimo. No mesmo ano, teve as eleições presidenciais, e Nixon se lançava a candidato à reeleição pelos republicanos, tendo grande porcentagem de vitória nas pesquisas, mas que poderia ter jogado tudo fora com um escândalo antidemocrático. What's the plan? We're going to hit the DNC at the Watergate. Howard, that is the stupidest thing I've ever heard. No dia 17 de julho de 1972, o guarda Frank Willis fazia sua ronda normalmente na sede do Partido Democrata, localizada no Watergate, em Washington, quando notou uma fita que impedia que a porta trancasse. Ele a retirou e seguiu a vida, mas ao fazer novamente a ronda percebeu que a fita estava lá novamente. Então achou estranho e resolveu chamar a polícia. Quando a polícia chegou, encontrou 5 homens que tinham equipamentos para que fossem montadas escutas pela sede, além de uma quantia em dinheiro vivo. Seus nomes eram Frank Sturgis, Virgílio Gonzalez, Bernard Barker, James McCord e Eugênio Martinez. Não só isso, mas como também encontraram um bloco de notas com o telefone de Howard Hunt, que era um ex-agente da CIA e que fazia parte do comitê de reeleição do presidente Richard Nixon. O dinheiro que eu mencionei, adivinhe, também estavam relacionados a esse comitê. Mas calma, vamos fazer uma pausa aqui, pois agora eu quero apresentar uma das obras cinematográficas que vamos abordar nesse vídeo para entendermos a ótica da cultura pop sobre o caso. A série da HBO, chamada Encanadores da Casa Branca, criada por Alex Gregory e Peter Hook em 2023, tendo como protagonistas o Gordon Liddy e também o Howard Hunt. Sim, ele mesmo que tinha o telefone no bloco de notas de um dos capangas lá que foi preso no Watergate. Mas antes de falar sobre a série, eu tenho que dizer que, se tratando de uma obra, né, ela pode facilmente mudar algumas coisas aqui e outras coisas ali. Então eu vou dar um panorama geral sobre quem foi o Howard Hunt e quem foi o Gordon Liddy. Howard Hunt foi um ex-membro da CIA que chefiou uma parte da empresa na cidade do México em 1950. Participou de algumas missões como a invasão na Baía dos Porcos, operações feitas na Guatemala e tentativas mal sucedidas de derrubar Fidel Castro em Cuba. Enquanto o Gordon Liddy foi um ex-agente do FBI e que serviu como assessor do Departamento de Tesouro durante o primeiro mandato do presidente Richard Nixon. Na série eles são mostrados de forma bem peculiares, Howard sendo um ostentoso e anticomunista ferrenho, além de um patriotário extremista, enquanto Liddy é visto como um patriota maior ainda que o Howard, sendo leal e também capacho de Nixon, além de claras tendências nazistas, mas não dá para saber se eles eram assim mesmo na vida real. Mas na série é bem nessa vibe que eles abordam, mas como eu disse, por se tratar de uma obra, pode ser que eles tenham mudado algumas coisas aqui, outras coisas ali, então não dá para saber se foi isso mesmo, né? Claro, é uma série de comédia também, né? Tem um pouco de comédia, então os caras dão uma exagerada em algumas coisas, né? Bom, vamos voltar para a série, que tem essa cena em que o policial acha a fita na porta, feita de uma maneira bem cômica, mostrando que eles eram uns paspalhões, né? Aquele comitê ali
né, que ia plantar as escutas ali, eram grandes paspalhões. Porém, na série não encontra um bloco de notas com o nome de Howard, mas sim um envelope que ele dá para um dos malucos ali colocar no correio. É bem burrice, né? Bem burrice, bem burrice, bem burrice. A série mostra também que eles tentaram invadir outras 3 vezes e não deu certo, até que eles foram pegos com a mão na massa, o que realmente aconteceu na vida real. Eles invadiram outras vezes e eles foram pegos acho que na 4ª ou na 5ª vez, se eu não me engano. Como eu disse, é feito de uma forma bem cômica, pois a série mostra esses caras como sendo os trapalhões do Didi Mocó. Eles são muito burros e sempre esquecem algo, como as ferramentas para abrir a fechadura ou também errar todos os tiros para quebrar uma lâmpada na rua. Mostra também que eles conseguiram plantar as escutas em uma dessas vezes, então pô, show de bola aí, conseguiu, porém a única que estava funcionando era da secretária, ou seja, não serviram de nada, esses paspalhões não conseguiram. Voltando ao caso da vida real, um dos motivos de eles invadirem era para conseguir informações através dos documentos que estavam ali. O outro motivo era justamente consertar as escutas que estavam postas nos telefones e, como vemos na série, não estavam funcionando. Após esses 5 membros serem pegos, o caso acabou chamando a atenção de 2 jornalistas do Washington Post, o Bob Woodward e Carl Bernstein, que começaram a investigar mais sobre o caso, o que gerou bastante repercussão nacional. Muitas dessas informações foram obtidas através de uma fonte misteriosa de nome Garganta Profunda, o que nos leva à segunda obra que iremos abordar nesse vídeo. O filme de 1976, dirigido por Alan J. Pakula e roteirizado por William Goldman, com base no livro de mesmo nome de Bob Woodward e Carl Bernstein, que são os protagonistas da obra e do longa. No filme vemos eles investigando e procurando alguma coisa para se apoiar na história. Um dos primeiros acontecimentos marcantes é o bloco de notas que encontram o telefone de Howard Hunt, ligando aos assaltantes. Tanto na série quanto no filme vemos Bob ligando para ele, só que cada obra da sua perspectiva, né? Então, uma é o Howard atendendo o telefone, a outra é o Bob ligando para ele e tudo mais. I was just kind of wondering why your name and phone number were in the address books of 2 of the men arrested at Watergate. Good God. Bob Woodward from the Washington Post. Yes. Yes. What is it? I was just kind of wondering why your name was on an envelope found on one of the men arrested at the Watergate. Good God. Então esse meio que seria o ponto de início para esses jornalistas continuarem as suas investigações. E eles vão cavando cada vez mais fundo. Eles cavam tão fundo que encontram um botão de se inscrever no canal. E eles apertam esse botão, hein? Façam como esses 2 grandes jornalistas vencedores do Pulitzer e também se inscrevam aqui no canal. Continuando, uma das investigações que vemos eles fazendo é a dos livros que Bob Hunt pegou na biblioteca da Casa Branca, que falavam sobre o Kennedy. E é aí que as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Em uma das ligações, a bibliotecária diz que iria pegar os arquivos para ele, para o Bob, mas depois ela liga de novo dizendo que nunca tinha falado com esse jornalista e que nem conhecia ele. I've just talked with the librarian. Yes, sir? She denies that the conversation with Mr. Bernstein ever took place. O que já era bem esquisito. Então começa a ligar um sinal de alerta ali na cabeça dos 2 jornalistas, que eles ficam, ué, tem alguma coisa esquisita, será que alguém falou pra ela? Será que tem alguma coisa estranha mesmo? É sempre isso, né, pô, se a pessoa age de uma forma esquisita, aí claro que a pessoa vai desconfiar, né? Após algumas investigações, Carl consegue pegar os registros de Bernard Baker, que é um dos malucos que foi preso ali no Camão na Massa, né? E descobrem que foi feito um depósito para a sua conta bancária no valor de $25.000. Eles então pedem para que uma das mulheres, quem trabalhava com eles, conseguisse uma lista do comitê, pois ela era ex-namorada de um membro. Ela fica meio receosa de pedir para o seu ex-namorado essa lista, mas acaba pedindo e eles recebem essa lista aí com os nomes das pessoas do comitê. E eles vão tentando falar com cada pessoa, que fica com medo ou receosos, até que uma mulher realmente fala, e ela diz que o Gordon Liddy estava destruindo provas, tudo que ele encontrava pela frente e que pudesse ligar ele ao caso, ele estava destruindo, o que é bem legal, pois na série nós temos essa cena dele destruindo as coisas ali que ligava ele ao caso. Ele destrói até os sabonetes que ele pegou ali no Watergate, né, que quem vai para um hotel sempre rouba aquele sabonetezinho, quer dizer, eu não, porque eu nunca fui em hotel, até porque eu sou pobre, né. Em algum momento de suas investigações, ele também descobre que quem repassava os cheques era o Stan, que era o chefe de finanças do Nixon.
Mas ele não fazia isso sozinho, ele fazia a mando de uma pessoa. Ele fazia a mando do Mitchell, que era o diretor da campanha do comitê de reeleição do presidente Nixon. Durante as investigações, o nome de Segrete também foi levantado. Eles descobriram que o homem viajava aos Estados Unidos fazendo pequenas coisas para prejudicar os rivais de Nixon, mas ele diz que não quer falar muito, pois não quer prejudicar seu amigo Chapin. Apesar da matéria deles estarem bem redondinhas, ainda havia algumas pontas soltas, então isso não prejudicou Nixon, que se elegeu para o segundo mandato. Mas jornalistas não desistiram, eles continuaram a investigar, e não só eles, como o próprio FBI começou a ver essa história com outros olhos e investigar ela mais fundo, o que deu uma nova repercussão para o caso. Durante esse meio tempo, Bob descobre que ele e Carl podem estar em perigo e que eles podem ter sido grampeados, até que descobre através de uma mulher que quem escreveu a carta que falava mal dos canadenses foi Ken Clauson, ministro de comunicação de Nixon. Isso dá uma nova margem para as investigações deles, que agora tem total apoio do jornal Washington Post, total apoio do seu diretor-chefe. Essa carta era chamada de Carta de Canuck, e esse idiota estava se gabando enquanto tomava uns drinks com a sua amiga Marilyn Bagger, que por acaso era repórter do Washington Post, que ele conhecia desde os tempos de jornal. Bagger passou a informação para Woodward e Bernstein, que estavam empenhados para escrever uma série de artigos do Post expondo os hatfucking, que são truques sujos, da comissão de reeleição do presidente, como a gente viu aí que eles estavam fazendo no caso Watergate. A carta de Canuck foi um estratagema usado para tentar atrapalhar a campanha presidencial de Edmund Muskie, que era visto por muitos republicanos como o oponente potencial mais perigoso de Nixon para a corrida presidencial de 72. E isso aconteceu em outubro do mesmo ano. Vamos voltar agora então para a série do HBO Max, pois o filme acaba com o Nixon sendo eleito presidente. Agora vamos ver a ótica da cultura pop para o julgamento do caso, que é mostrado na série. Mas é bom lembrar que antes do julgamento, a esposa de Howard, Dorothy, estava em um avião na qual ela estava contando tudo para uma jornalista. Porém, esse avião cai misteriosamente e depois é levantada a hipótese de que ele poderia ter sido abatido. Durante as investigações e julgamento, Hunt descobre que a promotoria não tem nada contra a Casa Branca, afinal as anotações de Fielding e o arquivo da missão sumiram, ou seja, ele e Gordon vão levar toda a culpa pelo caso. Ele percebeu que foi Dean quem pegou, pois o nome dele e do Mitchell estavam nos arquivos. O Dean era um conselheiro da Casa Branca no governo do Richard Nixon. Chegamos então no dia 23 de março de 1973, que começa com um depoimento escrito do McCord, em que o juiz lê para toda a corte. Ele diz que tem muito mais caroço nesse angu. Others involved in the Watergate operation were not identified during the trial when they could have been by those testifying. Porém, todos os homens pegos no Watergate são sentenciados a 40 anos de prisão. Gordon é sentenciado a 25 e Hunt a 35. Porém, McCord é solto, pois ele fez uma espécie de delação premiada e está falando quem estava envolvido no caso. Ele solta o verbo e fala do comitê. Vendo que ia sobrar para ele, Dean faz um acordo com a promotoria. Durante seu discurso, os dois bocós descobrem que Nixon tinha gravações das reuniões. Os dois bocós que eu digo é o Howard e o Gordon. E o Dean termina o discurso dele dizendo que o presidente não sabia de nada. Após Howard ter um AVC, a sua filha Kevin descobre os registros que revelam que a Casa Branca sabia de tudo, além de mostrar que esse paspalhão envolveu toda a sua família em um esquema de corrupção. Ela então dá um ultimato a Howard, dizendo que se ele não contar, ela vai. Voltando agora ao caso, em abril de 73, 3 assessores do presidente renunciaram e em maio as sessões de investigação do Senado, que havia aberto um inquérito em fevereiro do mesmo ano, passaram a ser televisionadas. E é aquela coisa, né? Se a gente puder monetizar com alguma coisa, vamos pra cima, né? Olá, eu gosto de dinheiro. E em julho foi descoberto que existiam gravações da sala oval da Casa Branca, mas Nixon fazia jogo duro para querer liberar elas.
mas em certo momento ele teve que ceder. Na série, vamos para 15 de agosto de 1973, 2 dias depois do meu aniversário. Quer dizer, não do meu aniversário porque eu nem pensava em existir ainda, né? Nixon faz um pronunciamento falando que não tinha nada a ver com essa invasão. Nesse mesmo tempo, Gordon vai depor e encontra com Dean, que diz que Nixon quis o jogar aos leões, quis jogar o conselheiro aos leões. Por isso, ele tirou o dele da reta e jogou o de Nixon aos leões, né? Ele continua dizendo também que, na verdade, a primeira ideia de Nixon foi culpar o Gordon, pois seria mais fácil. Afinal, esse bocó é fanático e extremamente patriotário. Quando o Gordon volta para a cadeia, ele se encontra com Hunt, que diz que decidiu cooperar com a promotoria. E após ele brigar com Howard, que diz que vai mandar matá-lo, ele começa a depor. Porém, era um timing muito errado. Muitas coisas já estavam acontecendo, como a descoberta de John Ehrlich, que era um advogado e também assessor para assuntos domésticos de Nixon, além de outros envolvidos da invasão de Ellsberg. Um analista militar envolvido no Pentagon Papers, que foi um vazamento de documentos secretos que mostravam algumas ações realizadas pelos Estados Unidos no Sudoeste Asiático durante 21 anos. Lembra que eu falei no começo do vídeo sobre um caso de documentos vazados e que mostravam o que os governos anteriores faziam com a guerra no Vietnã e que era tudo mentira? Então, era esses Pentagon Papers aqui mencionado, né? O vazamento aconteceu em 1971. Além disso, tínhamos uma batalha do FBI para conseguir as gravações da Casa Branca e, não bastando isso, um escândalo isolado envolvendo o vice-presidente atual. Então, o discurso de Howard não teve tanta importância e ele não conseguiu muita coisa, mas pelo menos ele conseguiu ser transferido para a prisão de segurança mínima, uma prisão mais suave. Gordon se torna uma celebridade na cadeia, pois ele ajudava os outros presos revisando documentos jurídicos, afinal de contas ele era advogado e conseguia também objetos e comidas para eles. Só que não dá para confiar em malditão, então durante uma salva de palmas que estavam fazendo para ele, ele faz uma saudação nazi, né? E sim, isso daqui é uma saudação nazi e não um juramento à bandeira, porque algumas pessoas podem acabar se confundindo, né? Em 9 de agosto de 74, vemos Howard na prisão de segurança mínima e temos a notícia de que Nixon renunciou, ou seja, todo o esforço desses dois panacas não valeu de nada. A série termina mostrando que Howard Hunt cumpriu 2 anos e meio de pena. Gordon cumpriu 4,5 e foi solto pelo presidente Jimmy Carter, aparecendo também em um episódio de Miami Vice. Ele depois se tornou também apresentador de televisão e tudo mais, né? Porque é sempre assim, o crime ocorre, nada acontece, feijoada. Mas o que será que aconteceu para que Nixon renunciasse? Bom, após a divulgação dos áudios citados aqui já, a situação dele se tornou insustentável. Até o Partido Republicano o abandonou, então ele não tinha mais saída. Ele teve que renunciar no dia 8 de agosto de 74, dizendo que faria isso pelo bem do país, para que ele se recuperasse mais rápido. O país, não o Nixon, né? Se recuperasse mais rápido. Enfim, seu vice, Gerald Ford, assumiu e livrou Nixon de responder pelos seus crimes, dando a ele a anistia, né? Porque, como eu já disse, crime ocorre, nada acontece. Feijoada. Mas diferente de Ford, eu não vou dar anistia a ninguém que não deixar o like nesse vídeo. Dá um trabalho tremendo fazer esse tipo de roteiro, então se vocês puderem deixar o like vai me ajudar demais. Além disso, eu posso perceber através dos likes que vocês gostaram desse tipo de conteúdo e consigo trazer muito mais para vocês. Porque por mais que dê bastante trabalho, eu gosto demais desse tipo de coisa. Afinal, eu sou formado em jornalismo, né? Então eu gosto desse tipo de investigaçãozinha. Também se inscrevam no canal para não perder os futuros vídeos, né? Aqui no canal, porque a gente tem bastante coisa legal. Tem vídeos diários sobre notícias, no qual o Matheus e eu comentamos. Temos também esses vídeos mais detalhados e estamos com muito mais projetos aí pensados para trazer para vocês. Então se inscreve aí porque só tem conteúdo bacanudo. E também compartilhe com quem vocês acham que pode vir a gostar. Não esquece de comentar aí o que vocês acharam do vídeo, qualquer crítica, qualquer opinião, pode deixar aí que eu vou ficar muito feliz em ler. E também comentar aí o que vocês acharam da série, do filme e também do caso. Não esquece também de conferir a descrição, pois eu deixo o link das nossas outras redes sociais ali. Nós temos TikTok e Instagram com vídeos rápidos e curtos de notícias da cultura pop. A gente tem também alguns conteúdos exclusivos lá que não temos aqui. É isso, muito obrigado e até a próxima!